Salve, galera! Vamos falar das semifinais da Champions, que acabaram classificando o PSG e Inter de Milão para fazer a grande final, eliminando, por consequência, o Arsenal da Inglaterra e o Barcelona, que parecia ser o grande favorito para esse ano. Vamos falar primeiro do jogo Inter e Barça. Inter e Barça fizeram 2 jogos de semifinais históricos. Eu acho que durante muito tempo a gente vai lembrar desse jogo. Primeiro jogo 3-3, segundo jogo 3-3 de novo. Nos 2 jogos a Inter abriu 2-0, o Barcelona foi buscar o resultado. A diferença é que no primeiro jogo a Inter fez 3-2 e levou empate. E no jogo decisivo, né, no segundo jogo, foi o Barcelona que abriu 3-2, teve chance de fechar a série, né, e ir para a final, mas cedeu um empate, né, nos acréscimos e acabou perdendo na prorrogação. Vamos falar um pouquinho de como é que foi o segundo jogo. O Barça começou tendo mais domínio, né, do jogo, mas tendo poucas chances de finalização. A Inter sempre perigosa nos contra-ataques. Aos 20 minutos o Barella deu um chapéu dentro da área e pegou a bola de sem pulo para uma defesa difícil do Szczesny. Aos 21, o Dani Olmo perdeu uma bola, deu bobeira, né, na cabeça da área do Barcelona. O Di Marco roubou, rolou para o Dumfries e o Dumfries deu para o Lautaro Martinez sem goleiro fazer 1-0. Aliás, o Lautaro parecia que não estava com 100% das suas condições, né? E eu chamo a atenção para o Dumfries, né? O Dumfries, ele fez 2 gols no primeiro jogo e deu 2 assistências, né, nesse segundo jogo. Deu essa para o Lautaro e deu a assistência do empate no finalzinho do jogo, levando o jogo para a prorrogação. Então o Dumfries foi um grande destaque do lado da Inter dessa semifinal. O outro grande destaque da Inter foi o goleiro Yann Sommer. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então a Inter fez 1-0 e continuou sendo perigosa nos contra-ataques. O Barça tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar grandes chances de gol. Aos 41 minutos, o Cubarsí, o zagueiro, o garoto do Barcelona, deu um carrinho dentro da área, aparentemente tinha pegado na bola, mas depois, na repetição, o VAR flagrou que o carrinho dele, na verdade, pegou o pé do Lautaro e aí empurrou o pé do Lautaro para a bola. Mas isso é falta, né? Pegou primeiro no pé do atacante da Inter. Então o Lautaro, mesmo sem condições, fez um gol, sofreu um pênalti que o Çalhanoğlu converteu e fez 2-0, então aos 41 do primeiro tempo. No segundo tempo, a Inter chegou a ter um gol anulado, né, do Acerbi de cabeça, estava impedido claramente, e aos 53 começou uma reação sensacional do Barça, com um protagonista não esperado, né, que é o lateral esquerdo Gerard Martin, que é a reserva do Balde, que não pôde jogar nenhum dos 2 jogos, né, dessas semifinais. O Gerard Martin deu um cruzamento para o lateral direito, também improvisado, o Eric Garcia, que está jogando no lugar do Koundé, e o Eric Garcia fez um golaço, pegou a bola de chapa colocada no ângulo, fazendo 2-1. Aos 56, o Barça teve um contra-ataque para empatar o jogo. Eram 3 atacantes contra 2 zagueiros da Inter de Milão, conseguiram tramar a jogada e o Eric Garcia, o mesmo que tinha feito o primeiro gol do Barça, ficou cara a cara com o goleiro Sommer e bateu pro gol. O Sommer fez uma defesa cinematográfica, maravilhosa e impediu o gol de empate. Mas aos 59 não deu para segurar. E o mesmo Gerard Martin, que tinha dado o cruzamento do primeiro gol do Barça, cruzou de novo e dessa vez o Dani Olmo, né, que tinha dado bobeira e praticamente entregado o primeiro gol para a Inter de Milão, acabou de cabeça empatando o jogo e dando números mais justos ao que era a partida. Aos 76 minutos, o Sommer fez outro milagre. O Lamine Yamal, né, deu um chute perigosíssimo e o Sommer foi buscar mais uma vez. Mas aos 87 minutos, né, portanto, já faltando 3 minutos apenas para acabar o tempo regulamentar,
O Rafinha apareceu dentro da área, deu um primeiro chute que o Summer defendeu, e no rebote ele trocou de perna, né, para chutar, chutou com a perna direita e fez o gol que daria a classificação para o Barcelona para a final. 3-2 Barça em cima da Inter. Mas ainda tinha coisas para acontecer. Aos 92 minutos, notem vocês, já com 2 acréscimos, o Lamine Yamal teve também uma chance de liquidar o jogo, fazer 4-2, e chutou na trave. Então a Inter foi salva pela trave, até que aos 93 minutos, um minuto depois, né, dentro dos acréscimos, o Dumfries, como eu falei antes, deu mais um cruzamento, um passe para gol, e o Acerbi, né, um zagueirão que estava na área, numa jogada que não foi de bola parada, né, então a Inter estava se jogando todinha para o ataque, conseguiu empatar o jogo e levar para a prorrogação. Quer dizer, não tinha acabado ainda, porque aos 96 minutos, né, portanto, aos 6 acréscimos, o Yamal teve mais um duelo com o Summer. Chutou a bola na gaveta e o Summer foi buscar, fez mais uma defesa espetacular. Né, eu fico em dúvida, né, para dizer para vocês se o melhor jogador da Inter foi o Summer ou o Dumfries, o mais decisivo nesses 2 jogos. Mas eu ainda fico com o Summer, porque eu acho que nos 2 jogos ele teve uma quantidade de defesas decisivas, eu diria que foi mais de meia dúzia, que acabaram decidindo esse jogo, né? E na prorrogação, a Inter de Milão fez o 4-3 com o Fratesi, um jogador que já tinha feito um gol importante na fase anterior, lá em Munique, contra o Bayern de Munique. O jogo estava 1-1, ele fez o gol da vitória da Inter, e agora fez o gol que acabou levando a Inter para a final. Né, depois disso, o jogo ficou meio amarrado. No finalzinho do primeiro tempo teve um lance também interessante, né, porque a Inter estava atacando e teve uma enfiada de bola que poderia sair o segundo gol da Inter, mas o juiz da partida acabou dando o final do primeiro tempo com muitos protestos da torcida. No segundo tempo da prorrogação, aos 107 minutos, o Yamal deu um passe pelo alto para o Lewandowski, de cabeça perdeu uma chance de empatar o jogo. Aos 108, o Fratesi teve mais uma chance para uma grande defesa do Chesney. E aos 113, teve o duelo final entre o Yamal e o Summer. Né? Mais uma defesa espetacular, a bola iria na gaveta, o Summer foi pegar. Na primeira impressão, parecia que a bola tinha ido fora, mas quando você vê no replay em câmera lenta, você vê que com a pontinha dos dedos, o Summer salvou a Inter de Milão, finalmente, e acabou levando o time para a final. Então, o resumo da ópera é que o Barcelona jogou dando muito espetáculo, foi um time muito guerreiro, foram 2 jogos muito equilibrados, mas não dá para falar em injustiça. Então, a Inter, com um time menos cinematográfico, né, com menos jogadas bonitas, mas muito contundente, muito bom na marcação, perigosíssimo nos contra-ataques, foi para a final e vai enfrentar o PSG. Que no seu jogo em semifinal, PSG tinha sido o único que tinha ganho fora de casa, jogava em casa pelo empate, mas jogou estranhamente encolhido. Não dá para dizer se foi tática do treinador Luiz Henrique ou se foi o Arsenal que foi para cima e obrigou o PSG a se defender. No primeiro tempo do jogo, o Arsenal teve muitas chances claras de gol. Aos 3 minutos, o Declan Rice perdeu uma chance claríssima de cabeça, cabeçando por cima. Aos 4 minutos começaram os milagres do Donnarumma, outro goleiro importantíssimo nessas semifinais. Aliás, não só nas semifinais, o Donnarumma salvou o PSG também contra o Real Madrid. Mas aos 4 minutos ele pegou uma bola impossível do Martinelli. Aos 7 minutos pegou um chute perigosíssimo do Odegaard, salvando mais uma vez o Arsenal. E só aos 16 minutos o PSG começou a levar perigo, né? Com um contra-ataque que caiu nos pés do Kvaratskhelia e ele deu um chute na trave do Arsenal. Aos 26 minutos, eu acho que o jogo começou a ser decidido. Numa saída de bola, o Declan Rice, que tem sido um jogador muito importante do Arsenal, né, fez 2 gols de falta contra o Real Madrid, acabou perdendo uma bola
fácil e cometeu a falta. Na cobrança da falta, a zaga do Arsenal rebateu, o Fabián Ruiz pegou o rebote, matou no peito, ajeitou e pegou um tirambaço da entrada da área, fazendo um golaço, abrindo com 1-0, e, portanto, como o PSG tinha ganho o primeiro jogo de 1-0, já eram 2-0. Então o Arsenal, fora de casa, a essa altura, precisava fazer 2 gols para levar o jogo para a prorrogação. Vejam os senhores. Então, essa jogada acabou sendo bastante decisiva no jogo. Aos 29 minutos, o PSG perdeu mais uma chance com o Barcola. Aí teve uma defesa muito boa do Raya, né, goleiro do Arsenal. E só no segundo tempo do jogo foi que o Saka começou a ser produtivo, né? Aos 63 minutos, ele deu um chute no ângulo que o Donnarumma foi buscar. Mais uma grande defesa desse goleiro italiano que joga no PSG da França. Aos 65 minutos, houve um pênalti para o PSG, então com chance de já ampliar o placar e praticamente liquidar a semifinal. O Vitinha bateu no canto e o Raya fez uma grande defesa novamente, salvando de liquidar o jogo naquela altura já. Mas aos 72 minutos, o lateral direito Hakimi invadiu a área, recebeu um passe do Dembélé e bateu colocado com muita categoria no canto do Raya, fez 2-0 e aí praticamente liquidou a partida, porque a essa altura o Arsenal precisava fazer 3 gols para levar o jogo para a prorrogação, estava muito difícil. Acabou fazendo um com o Saka, né, numa jogada que houve até reclamação de uma possível falta no Marquinhos no início da jogada, mas o Saka então fez um gol, diminuiu, e aos 79 o Saka teve a chance de empatar o jogo, né? Ele perdeu um gol sem goleiro, um cruzamento que veio da esquerda, a bola passou pelo Donnarumma e ele com o gol aberto, né? A bola veio bastante forte e tal, mas um jogador, um atacante da categoria do Saka não pode perder, né? Embaixo da trave, sem goleiro, estou por cima, perdeu a chance de empatar o jogo, e aí eram 79 minutos, ainda tinha 10 minutos para acabar o tempo normal e mais uns 5 de acréscimos, tinha 15 minutos para fazer o gol que levaria o jogo à prorrogação, né? Mas como ele perdeu esse gol, o Arsenal perdeu também um pouco do ânimo e o jogo acabou 2-1 realmente. Então o PSG ganhando os 2 jogos e indo para a final. Eu já dei um resumo da ópera no jogo da Inter com o Barcelona, e sobre o PSG o que dá para dizer é o seguinte: o PSG tentou chegar a uma final e ser campeão da Champions pela primeira vez, primeiro investindo, né, com o dinheiro lá do Catar, né, com muito patrocínio e tal, sempre sendo aí acusado de falta de fair play financeiro, mas começou investindo em grandes nomes, né, como Ibrahimovic, como Cavani, trouxe Thiago Silva e Marquinhos, né, que não eram superstar, mas eram jogadores muito respeitados na Europa, e depois, com o Neymar, né, inaugurou a área das grandes estrelas internacionais, né? Primeiro o Neymar, depois o Mbappé, já tinha lá o Verratti, tinha Di Maria, né? Depois trouxe o Messi também, e só uma vez chegou numa final com o Neymar, antes do Messi, né? Que perdeu para o Bayern de Munique por 1-0. E agora está chegando pela segunda vez na final, e dessa vez com um time sem grandes estrelas. Não dá para dizer que tem lá nenhum superstar. Dembélé é um bom jogador, custou caro, Donnarumma é um outro excelente jogador, ambos muito respeitados na Europa, mas é um time, eu diria que de operários, né? Muito baseado no arranjo tático do Luiz Henrique, que deu um padrão de jogo. Eu diria, na minha análise, que o grande diferencial desse PSG em relação aos anteriores é o meio de campo. O meio de campo do PSG atualmente, com o Vitinha, o João Neves, os 2 portugueses, e o Fabián Ruiz, é um meio de campo que não guarda a posição, não dá para dizer que tem um primeiro volante, todos eles circulam muito no meio de campo, todos eles marcam, desarmam, atacam, chutam de fora da área, né? Enfim, e participam com assistências para gols também. Então, um meio de campo muito dinâmico, os laterais estão muito maduros, o Nuno Mendes amadureceu muito, né? E o ataque, se não tem grandes estrelas, tem se mostrado um ataque muito rápido, mortal nos contra-ataques, né? Tem lá Dembélé, Barcola,
enfim, uma porção de jogadores que são muito úteis. O Kvaratskhelia, que veio agora da Itália, né? Jogador da Geórgia, muito bom, que compôs muito bem. Aliás, inclusive no PSG, ele está marcando muito mais do que marcava na Itália, né? E nesse segundo jogo, na semifinal, particularmente, quando o Nuno Mendes, que estava marcando o Saka, o jogador mais perigoso do Arsenal, levou um cartão antes dos 20 minutos, o Kvaratskhelia se desdobrou para dobrar a marcação. Então ele atacava, mas toda a bola que o Arsenal fazia chegar no Saka, ele dava um pique, né, inimaginável para dobrar a marcação, chegar a se juntar junto com o Nuno Mendes, que já tinha cartão amarelo, para tentar destruir, né, ou impedir as jogadas do Saka, que era o jogador mais perigoso do Arsenal. Então, o PSG chega a essa final com um time que tem menos estrelas e mais conjunto, né? Tem mais jogo coletivo. E vai pegar uma Inter de Milão que também tem essa característica, né? Um time muito arrumado taticamente, né? Treinado pelo Inzaghi, que tem um sistema defensivo muito sólido, embora levou 6 gols do Barcelona, né? Mas impediu outros tantos, né? Porque o ataque do Barcelona é muito criativo. E nós vamos ter seguramente um grande jogo de final em Munique, né? Entre Inter de Milão e PSG. A vocês que acompanharam o canal, muito obrigado. Só quero fechar dizendo que, na minha opinião, os 2 grandes candidatos para serem o melhor jogador da Champions são os 2 goleiros. O Sommer da Inter de Milão e o Donnarumma do PSG. Vai depender do que eles fizerem na final. E até agora, mais um destaque de cada time. O Dumfries da Inter de Milão e no PSG, diria que tem o Dembélé, tem o Vitinha também, que estão jogando um bom futebol, mas eu aposto muito mais no Donnarumma. Então, vamos acompanhar juntos a final da Champions, que vai acontecer no dia 31 de maio, em Munique, entre Inter de Milão e PSG. Um abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo.